Aviva, aviva, aviva dentro de mim. Aviva, aviva. Conseguido nada? E então no versículo 3 do capítulo 6, Neemias manda dizer para eles. Neemias nem vai lá, não se dá nem o trabalho de ir falar. Ele manda um recado: olha, diz para esses caras que a obra que eu estou fazendo é algo muito grande. E por que eu vou descer? Por que eu vou largar isso daqui e fazer com que a obra pare? Eu tenho um compromisso. Eu vou permanecer aqui. Diz para eles que eu não vou. E é isso que você fez hoje. E é isso que eu fiz hoje. Nós estamos aqui. Amém? Você faz parte dessa restauração. Você faz parte dessa reconstrução. Bem-aventurados somos nós que hoje estamos aqui nesse lugar, porque estamos restaurando, através do Espírito Santo nos direcionando, nos orientando. Deus está restaurando a nossa igreja. Deus está restaurando a tua igreja. Deus está restaurando a tua vida. E o Espírito Santo está aproveitando para restaurar o teu ministério, para restaurar a tua família, para restaurar a chama dele dentro de você, não é? Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. O que nós pensamos e pedimos foi a restauração da visão celular, mas Ele está restaurando todas as coisas em nós. Glória a Deus por isso. E outra vez, glória a Deus porque você está aqui nesse lugar. Amém? Você não ouviu outros chamados. Você não ouviu o chamado de repente para estar descansando em casa. Tem muita gente que está cansado e não vem porque está cansado. Ouviram Tobias e Sambalá, deram ouvidos ao cansaço. Outros deram ouvidos a uma festinha de amigos, ou uma festinha de parente, ou a própria festinha. Outros deram ouvidos a uma prova que vai ter daqui a 6 meses, e ele precisa estar estudando, e ele foi estudar, não está aqui. São tantas as coisas que nos chamam para abandonar a obra dos 52 dias, mas você está aqui. Glória a Deus pela sua vida, porque você faz parte dessa restauração. Não é que você faz parte dessa restauração simplesmente assim, Deus está aí fazendo sem que você faça nada. Não, você faz parte da restauração na questão de fazer acontecer mesmo. Deus não faria sem você. É estranho, né? Mas é assim mesmo que funciona na terra. Deus sempre age através de homens e mulheres. Na terra, Deus sempre age através de homens e mulheres. Se nós não nos reuníssemos aqui durante esses 52 dias, Deus não restauraria a visão celular na nossa vida, na nossa história, na tua igreja. Mas Ele está restaurando porque você está trabalhando. Ele está restaurando porque você não está abrindo mão desse tempo. Por isso Deus está restaurando. Glória a Deus pela tua vida. Amém? Nós vamos falar hoje sobre discipulado. E você pode sentar agora, Tiago. Obrigado. Pode lançar, por favor, o PowerPoint. Discipulado. O modelo, o padrão de discipulado que nós vivemos hoje foi o discipulado vivido por Jesus. Amém? Com os seus 12 discípulos. Sendo que essa ideia, ela não veio apenas de Jesus terra, Jesus homem, Deus que se fez carne. Porque desde o princípio essa ideia já estava de pé, de trabalhar com o governo dos 12. Por isso, Jacó gerou as 12 tribos de Israel para governar o povo que é chamado povo de Deus. Então o governo dos 12 já vem desde o princípio da criação. Sempre foi ideia de Deus, até que chegou o momento onde ele decidiu fazer o povo exclusivo dele, e para governar esse povo ele levantou 12 homens. Governo dos 12. Passou
o Velho Testamento, entrou o Novo Testamento. Deus então encarnado, Deus agora em carne de homem, veio habitar no corpo humano e continua com a mesma estratégia, levanta 12 homens para agora governar um novo tempo, o tempo da graça. E sempre foi modelo bíblico, sempre foi modelo de Deus trabalhar com discipulado, e não apenas discipulado, mas discipulado de 12. São os 12 discípulos ou discípulas que conquistamos através da célula. O discipulado que hoje nós vivemos, o discipulado que hoje nós falamos, é o mesmo discipulado que Jesus viveu. É você chamar 12 homens, é você chamar 12 mulheres e trabalhar a vida de Deus, a palavra de Deus nessas pessoas, para que elas possam fazer a mesma coisa: ganhar, consolidar, discipular e enviar, que é exatamente esse momento onde eles vão abrir as células e vão também conquistar os seus 12. Não são 11 nem 13, mas 12. Preste atenção. Atos capítulo 1, versículo do 21 ao 26. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Presta atenção, um deles. E apresentaram 2. Eles queriam quantos? Apresentaram quantos? 2. E apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido, para que tome parte neste ministério. Que ministério? Qual ministério? Dos 12. Dos 12 de quem? De Jesus. E apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Eram 12, Judas saiu da brincadeira, precisava de 1. Só que eles apresentaram 2, e então eles foram orar. Por que eles não ficaram com 11, ou colocaram logo os 2 homens apresentados e ficaram com 13, irmãos? Se Judas morreu, que deixasse 11, não? E se apresentaram 2 homens que estavam aptos, 2 homens que estavam com eles desde o início, 2 homens consagrados, buscando viver em santidade, conhecedores da palavra, por que não colocaram os 2? Por que tinha que ser 1? Ou por que tinha que colocar 1? Você sabe a resposta? Porque tinham que ser quantos? E por que tinha que ser 12? Agora vem o maior mistério que você nunca esperava que eu dissesse para você. Irmão, eu também não sei. Eu sei de uma coisa: tinha que ser 12, porque senão eles tinham deixado 11. Ou quando apresentaram os 2, eles colocariam 13, mas não colocaram. Lógico que a gente pode fazer pode trazer muitas questões teológicas para ir fazendo ligações com os próprios, com o patriarca lá e trazer tudo isso, mas nenhum deles vai trazer uma resposta convincente o suficiente. O importante é saber de uma coisa, irmãos: o espiritual não se adapta à lógica humana. Tem muita gente se desviando porque está querendo encontrar lógica no que é espiritual, só que ele está querendo encontrar uma lógica humana, e a lógica humana não tem nada a ver com as coisas espirituais. Se alguém quiser perguntar, mas qual a lógica? Não tem lógica. Nós estamos falando de um mundo sobrenatural, e no mundo sobrenatural a melhor maneira que tem de um crente viver é conhecer a palavra e obedecer, sem questionar, obedecer. Eu não estou dizendo sem buscar conhecimento, estou dizendo sem questionar a palavra, não questionar homens ou teólogos, não, sem questionar a palavra. As reuniões do discipulado, elas são, irmãos, um intervalo aqui. Eu
propus no meu coração estar trazendo as palestras mais simples desses 52 dias. Não estou falando isso tentando ser humilde, não. Porque eu decidi trazer as palestras mais simples. Porque eu sei que Deus vai usar os nossos irmãos com ministrações, com maravilhosas pregações. E para isso, havia também a necessidade de nós trazermos de volta a base da visão celular. Porque muito do que nós perdemos está na simplicidade da visão celular. Então é isso que eu vou estar trazendo de volta. E eu planejei uma coisa para esse, talvez para a outra mensagem também que eu trouxe, de que algumas imagens possam ministrar você mais do que as palavras que eu vou dizer aqui. Por isso também que você e eu somos hoje mais abençoados, porque quem ouvir a gravação provavelmente não verá as imagens, a não ser que tudo dê muito certo, a imagem fique muito perfeita lá na filmadora, aí ele pode até ser ministrado. Mas ainda assim, pense uma coisa que eu ouvi falar uma vez, e eu acredito que tenha algo de verdade nisso. Você ouvir um CD de uma mensagem, ou você assistir um vídeo de uma mensagem, não é a mesma coisa que você estar lá na mensagem. Da mesma forma, quando você está naquele verãozão e você sai com uma turma para uma cachoeira e você filma tudo, depois você leva para aquele que faltou assistir. É a mesma coisa? Sim ou não? Então é por aí. As reuniões são semanais ou no máximo quinzenais. Que reuniões? Reuniões de discipulado. Não há duração específica do tempo de cada reunião. A reunião de célula, sim, nós vamos falar, já estou com outra mensagem sobre célula pronta. Nesse estilo também simples, detalhes da célula. Mas a reunião de célula, sim, é no máximo 1 hora. A reunião de discipulado não há duração específica. Pode ser uma reunião de 20 minutos, de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, pode ser uma reunião de 3 dias, de 2 dias, de 1 dia. Não há duração específica para as reuniões de discipulado. Caso alguém estava com alguma dúvida, não está passando. Sai! Saiu, gente. Meu Deus, há poder na palavra. Na célula há rotatividade de pessoas. No discipulado sempre serão os mesmos, ou pelo menos deveria ser assim. A célula está sempre se multiplicando e a gente vai se despedindo das pessoas que estavam do nosso lado. O líder se despede do Timóteo, metade da célula se despede dos outros irmãos, que é a outra metade da célula. No discipulado não. O discipulado são aqueles 12 ali e você vê ele envelhecer junto com você. Amém? Discipulado é uma família que não se separa, uma família que permanece junta em todo momento e, se for da vontade de Deus, a gente não sabe os planos futuros, para sempre. É esse irmão que está aí com você que você vai ver os anos se passarem e as rugas chegarem e os cabelos embranquecerem, alguns disfarçam, mas vai embranquecer do mesmo jeito, né? Só que está tapado por baixo, ninguém vê. Governo dos 12. Formando um governo. Formar a equipe implica investir muito tempo neles, porque é aprender a conhecê-los fora da igreja. Essa é uma palavra do pastor César Castelhanos. Vamos ler de novo? Você pode ler junto comigo? 1, 2, 3. Formar a equipe. Investir muito tempo neles. Quantos de nós temos feito isso? Quantos de nós temos investido muito tempo nos nossos discípulos? Essa é a palavra do homem que recebeu de volta para esse tempo a visão celular. Do homem que rompeu no sobrenatural na visão celular. Do homem que está com uma igreja que já atravessou os 200 mil membros. Algo ele tem a nos dizer através dessa palavra. Formar uma equipe de 12 fala sobre investir muito tempo neles. E não apenas 1 hora de reunião de 15 em 15 dias. 1 hora, ou seja, quanto tempo for a sua reunião, faz parte do discipular. É uma pequena parte do discipular, mas não é discipular. Se eu não me engano,
quase todos nós hoje, nessa igreja, estamos falhando no verdadeiro discipular. Estamos dando reuniões quinzenais como se aquilo ali fosse discipular. Estou falando sobre nós, mas isso não é discipular, não se esqueça disso. Existem outras falhas que nós estamos cometendo. Esteja no individual com cada discípulo teu, ou com cada discípula tua. Nós trabalhamos, Jesus trabalhou e nós trabalhamos com 12 exatamente para nos dar a oportunidade de estar individualmente com cada um deles. Porque numa igreja com 1.500 membros não é possível você estar cada dia com um. Quanto tempo nós levaríamos? 3, 4, 5 anos? 5 anos mais ou menos, não é isso? Se nós fôssemos de um em um, para atender os 1.500, é isso? 4.000? É um bom tempo que nós levaríamos, mas não é isso. Você tem 12 discípulos só. Você tem 12 discípulos só. E eu e você podemos dar muito mais atenção, podemos trabalhar muito mais a vida deles do que aquilo que nós viemos fazendo nos últimos anos. Estamos trabalhando errado, não estamos discipulando, estamos cumprindo um compromisso que nem é semanal na maioria dos nossos casos. Alguns ainda conseguem romper nesse sobrenatural, mas a maioria dos nossos casos aqui, nós estamos de 15 em 15 dias fazendo uma reunião, muitas das vezes monótona, chata até mesmo, porque estamos ali só para cumprir compromisso. Muitas vezes não estamos por amor, não estamos com a revelação do sobrenatural, com o alimento espiritual para derramar sobre os nossos discípulos. Estamos cumprindo compromisso. E às vezes ainda reclamamos daqueles que faltam. Porra! Discípulo faltou. Acende a luz, por favor, pelo menos a do meio. O pessoal está dormindo, gente. Apagou a luzinha, o pessoal achou que ia ninar, né? Tem gente que paga a luz assim, ele já ouve a... Aí de vez em quando a gente está... Aí o irmão, aleluia, não sabe nem o que está falando. Mas esteja no individual com cada discípulo teu ou discípula tua. Doe mais tempo, discipule de verdade. Não fique fazendo só... Tudo que eu estiver falando para você, eu estou falando para mim também, tá, irmão? Não esqueça disso. Então receba de bom coração. Não esteja só naquela questão de reunião de 15 em 15 dias, reunião. Isso não, vou repetir o que eu já falei, isso não é discipular. Isto é uma pequena parte do teu chamado de discipular. E tem gente que acha que está abafando, porque não falta uma reunião. É 15 dias ele está lá, faz a reunião. Estou arrebentando, pastor. Não falhei esse mês. Não falhou com o quê? Com discipular não, né? Você não falhou com a sua reunião de 15 em 15 dias. Mas em discipular, estamos falhando muito. Muito. Como está o casamento dos teus discípulos, das tuas discípulas? Como está a vida financeira deles? Como está a saúde deles? Como está a questão educacional deles? Como está a questão profissional deles? Como é que eles estão em questão de decência? Como é que está o linguajar dos teus discípulos? Como é que eles estão dentro de casa? São organizados, desorganizados, são limpos, são sujos? Você conhece os seus discípulos? O que a esposa tem falado dele? O que o marido tem falado dela? O que você tem cooperado no casamento dos teus discípulos? O que você tem participado no casamento, na vida dos teus discípulos? No compromisso dos teus discípulos? Irmãos, vou confessar algo aqui, eu já fui um discipulador muito melhor do que eu sou hoje. Uma história que alguns já me ouviram contar, eu quero contar de novo, porque foi um sucesso muito grande. Uma vez eu levei os discípulos para passar uma semana. Foi uma semana, gente? Uma semana lá em casa. Foi uma semana. Dormindo e acordando. Eles saíam de lá, pedi a esposa para ir para a casa da minha mãe, né, da sogra. Mandei ela para a casa da sogra. Muito carinho. E eles saíam de lá de casa para o trabalho, do trabalho voltavam lá para casa. A gente saía para a igreja e voltava lá para casa. E nessa uma semana, sem que ele soubesse, eu fui fazendo anotações, né?
Aquele fulano de tal ali mija a beirada do vaso toda e pensa que tem empregado dentro de casa, não limpa, vai. O sujeito vai fazer xixi, tem uma mira ruim, suja tudo e sai. Tem coragem de sair, apagar a luz. Quando apaga, tem uns que nem apagavam. Outros bebiam água ou bebiam açúcar e deixavam o copo lá na pia. Eu não perguntava não, mas eu anotava, tipo assim, você está pensando que quem vai lavar? Está prestando atenção que tem 12 homens aqui dentro de casa? E ainda que fosse uma mulher, né? Ainda que fosse a esposa, irmãos, dessas questões básicas assim, que você pode imaginar de pior a gente encontrava. Era toalha molhada em cima da cama, era sapato jogado por tudo quanto é canto. Olha, tinha um grupinho de discípulos, sinceramente, pode até dizer, eram porcos. Porco, irmão, tinha um negócio de espírito de porco. Eu acho que até que era demônio em alguns, né? Eu não sei, ou só educação mesmo. Mas depois, no final daquilo ali, algumas coisas nós fomos durante o tempo mesmo trabalhando. Outros, né, que já viviam um padrão, me ajudaram a trabalhar aqueles que tinham dificuldade. Cada um tem dificuldade de uma área, e eles mesmos me ajudaram a trabalhar as minhas áreas também, né, me mostrando as virtudes durante a semana que eles tinham, que eu não tinha, e eu pude pegar daquelas virtudes que eles tinham. Mas então no final da semana nós podemos colocar todos aqueles detalhes. E eu lembro que na época até algumas esposas depois agradeceram, né? De início ficaram reclamando, tipo assim, vai tirar meu marido uma semana. Poucos eram casados na época. Vai tirar meu marido uma semana, mas depois agradeceram, né? Porque veio um marido e voltou outro, né? Glória a Deus. Ensinei eles a fazer xixi sentado. Foi. Eles achavam que era coisa só para mulher. Eu falava, ou então você acerta a tua mira ou senta. Ou um ou outro. Não dá para ficar, né? Urinando a tampa do vaso todo e acha que a mulher tem que ficar limpando. Olha, é muita cavalice para um homem só. Evite reuniões na igreja para fugir da formalidade e assim gerar outras possibilidades de conhecimento. Isso está no livro do pastor César Castelhano, Alcance as Tuas Gerações. É o nome do livro do pastor César Castelhanos que fala sobre isso. Ele diz sobre essa questão ele fala contra esse negócio de ficar reunido na igreja, e sinceramente, praticamente todos nós entramos nesse sistema de querer ficar usando as dependências da igreja para fazer discipulado. Discipulado não é isso. A gente usa as dependências da igreja, às vezes até para ministrar uma libertação, uma salinha, mas fora disso é culto, irmão. É culto. E quando você traz o teu discípulo, a tua discípula, o teu discipulado para uma sala da igreja, e você pega uma folhinha de estudo e passa para ele sempre no mesmo ritmo, principalmente aqueles que ainda tem isso, tem gente que passa sempre na mesma sala, para ficar assim mais rotina ainda. Começou até a se pegar uma mania que eu falei com os irmãos esse dia, eu falei, vocês estão me chateando com esse negócio. Isso aí é a sala de fulano de tal. Que sala de fulano de tal? Ninguém tem sala aqui. A sala da igreja. Quem chegou primeiro pegou, a não ser que tenha reservado lá, esteja no computador do pastor Désio. Pessoal, era a sala de não sei quem, a sala de não sei quem, não, aquele cantinho da quadra ali é de não sei quem. Que isso? Ninguém tem sala aqui, ninguém fez aquela sala ali com dinheiro próprio. A sala é nossa, é da igreja. Amém? E ainda assim, estamos falhando em ficar fazendo algo que é para trazer um ambiente de família, ficar trazendo para dentro da igreja. Nós estamos falhando. Nós. Estou dentro. Por quê? Porque nós saímos da verdadeira visão celular. A visão que um dia nós começamos trabalhando, nós saímos dela. E nós saímos tem bastante tempo, e agora, de um tempo para cá, nós estamos retornando à visão celular. Discipulado não é só estudo bíblico. É outra coisa que nós temos nos enganado. Estamos como aquele cabresto, né, que os animais usam. Fechamos a visão. O estudo é uma bênção e nós precisamos trabalhar o estudo com os nossos discípulos e as nossas discípulas, mas discipulado não é só estudo bíblico. Da mesma forma que nós falamos sobre a reunião, e na maioria das reuniões é o estudo bíblico, eu quero dizer sobre esse ponto aqui também. Estudo bíblico é uma pequena parte do discipular, uma pequenina parte do discipular, não é discipular. Ficar se ajuntando numa sala
e lendo o estudo, que às vezes não é nem meditando, orando em cima dele, trabalhando, às vezes ainda é lendo, isso não é discipular. Isso pode fazer e completar, soma-se a outras muitas coisas que fazem parte do verdadeiro discipular. Discipular tem fogo, tem unção, tem poder, tem Espírito Santo, tem línguas estranhas, tem revelação, tem milagre, tem visão e muito mais, nós vamos ver. Promova comunhão entre o teu grupo de discipulado. E a ideia dessa primeira imagem aqui não é aquela comunhão, nós vamos falar dela já no próximo quadro, provavelmente. Mas, estou pentecostal hoje, não estou? Tem dia que eu fico assim, aleluia. Mas eu estou falando daquela comunhão de você promover mesmo, fazer com que os discípulos se amem, as discípulas tenham um relacionamento de estar um casal na casa do outro casal, independente daquela reunião de comunhão também do grupo, que às vezes um e outro faz, e deveria existir para todos nós, e muito mais do que nós estamos fazendo hoje. Mas nós estamos tão agarrados no sistema mundano, que tudo que a gente pensa em fazer para o reino de Deus, tudo que a gente pensa em fazer em relação ao nosso discipulado, parece que é muito, quando nós estamos fazendo praticamente nada. E para nós mesmos, para a nossa vida, para a nossa profissão, para a nossa casa, para o nosso carro, nós estamos fazendo muito. E isso precisa ser equilibrado nas nossas vidas. Ou fazemos parte do reino de Deus, e quando dizemos reino é onde Ele reina, ou vamos continuar vivendo no nosso reino, que é onde nós reinamos, e não o Senhor quem reina. Onde 90% do tempo é doado para nós mesmos, para os nossos negócios, para o nosso descanso, para a nossa casa. Nada contra você doar tempo para a sua família. Todo mundo sabe bem que eu prego a favor disso. A questão é que nós estamos doando muito para um lado e pouco demais para o outro. Então promova comunhão entre o teu grupo. Lembrando, esse primeiro ponto de comunhão aqui não são aquelas reuniões de comunhão de todo o grupo. É comunhão no individual, entre um e outro, ok? Motive-os a isso. Passeio, olha essa foto aí, ficou legal. Apaga a primeira luz agora, para o pessoal poder ver a musculatura direito. Isso aqui é o grupo do Renatinho, né? É do Renatinho? Parece com os discípulos do Renatinho. Eu fiquei bolado com o negócio, que eu achei preconceito isso, irmão. Os únicos dois gordinhos botaram lá atrás. Isso é preconceito. Deixaram na frente só os caveirones, ó. Isso não é legal, isso não é de Deus. Quando você fizer o seu discipulado, mistura todo mundo, gordinho com magrinho. Na igreja não tem esse negócio não, de acepção. Mas o mais importante, faça passeios com o seu discipulado. Cada um tem um tipo de passeio que prefere. Eu botei um aqui, só para o que importa aqui na verdade é o passeio, né? Com o seu grupo de discipulado. Tenha lazer com o seu grupo de discipulado. O discipulado é uma família, e uma família também precisa de lazer. Isso faz parte também do discipular. Nós somamos o passeio, nós somamos o lazer com a oração, com a intercessão, com o louvor, com o estudo bíblico, e agora estamos começando a restaurar o verdadeiro discipular. Porque se dividirmos em 10 partes, em questão de porcentagem o discipular, talvez cada um seja média de 10%. O estudo é 10% do discipulado, irmão. E você, se está vivendo só estudo no teu discipulado, você está com a nota 1 como discipulador, como discipuladora. Porque a outra nota 1 está no lazer. Lazer que eu digo é brincar mesmo. Sabe? Pular, tomar banho de piscina, como nós vamos ver já aqui. Isso é lazer. Passeio, eu estou diferenciando um pouco aquela questão de você sair, né, para um lugar legal. De repente o pessoal não vai ficar assim pulando um em cima do outro, mas vai passear, vai para um lugar gostoso, sabe, um lugar bonito,
Tem gente que gosta de ir lá para o Jardim Botânico, Quinta da Boa Vista, Alto da Gávea, Pão de Açúcar. Vá com o teu discipulado lá também. Amém? Isso é mais um ponto na sua vida como discipulador, como discipuladora. Ou seja, se você tem oração, 1 ponto. Se você tem estudo bíblico, 2 pontos. Se você tem passeio, 3 pontos. Como discipulador ou discipuladora, ou seu grupo discipulado. Se você tem lazer, 4 pontos. Se você marca aí reuniões, agora sim, reuniões de comunhão do grupo, ou metade do grupo, ou parte do grupo, 5 pontos. E você está sendo restaurado no seu discipular. Porque nós havíamos esquecido o que era discipular. Porque você havia esquecido o que era discipular. Muitos de nós esquecemos o que é discipular. E estamos reclamando que o povo não está comparecendo. Porque o máximo que nós estamos fazendo são aquelas reuniõezinhas que deveriam ser fervorosas e não são. Na maioria das vezes, ainda são reuniões chatas de um estudo bíblico. São chatas porque nós nem estudamos o estudo bíblico. São chatas porque nós nem ungimos o local. São chatas porque nós nem intercedemos pela reunião. São chatas porque nós não consagramos para ministrar aquele estudo bíblico. São chatas porque aquele estudo bíblico está saindo apenas como letra e não está saindo como fogo ao coração dos nossos discípulos. Nós nos esquecemos o que é discipular. E por cumprir uma reunião quinzenal, falo de novo, achamos que estamos abafando, né? De 15 em 15, pastor, eu estou lá, pode olhar lá, eu estou anotando. Não falta uma. Todo mês tem 2 reuniões. Um mês e outro, às vezes eu falho uma, mas tem a outra. Mais algumas ideias. Almoçar juntos. Todo o grupo ou parte do grupo, o que for possível. Um dia em um sítio. Leva o seu discipulado, passar um dia num sítio, escolhe um sítio bonito. Reserva lá o sítio, leva o seu discipulado. Churrasco e piscina faz parte do discipular. Amém? Discipulado é família. Família gosta de churrasco e piscina, sim ou não? Então o seu discipulado também gosta. Faça isso com as crianças, gente. Essas crianças grandes, barriguda. Retiro no final de semana. Como foi gostoso, às vezes nós fizemos retiro em finais de semana com o nosso discipulado. Pastor, mas a gente não tem tempo para fazer, porque tem isso, tem aquilo. Você não tem, é prioridade. Nós não temos, é prioridade. A questão aqui não é de ter tempo ou não ter tempo, é do que nós priorizamos. Talvez temos priorizado demais, como no dia do bebê, o dinheiro. Talvez temos priorizado demais a obra da nossa casa. Temos priorizado demais manter o nosso carro naquele padrão. Temos priorizado demais o descanso. Temos priorizado demais o dormir. E às vezes até temos priorizado demais o ficar com a família. Ficar com a família é importante. Não podemos falhar. Nós pregamos o dia da família nessa igreja. Mas tudo precisa ter um equilíbrio. Você faz parte de um reino, onde o rei desse reino é Cristo. Não somos nós. Não é o nosso eu que reina. Quando ele reina, acontece muito disso que nós temos visto no nosso meio. Nós precisamos deixar Cristo voltar a reinar na nossa vida, para que o nosso tempo também seja dele, governado por ele. E nós romperemos muito mais também do que temos rompido em todas as áreas da nossa vida, quando deixarmos ele reinar, ou voltar a reinar. Intercessão de todos por um. Isso é discipular. Sabe aquele negocinho gostoso, você põe a cadeira lá no meio, senta lá o homem ou a mulher, senta lá o jovem, e vem todo mundo com o coração ardendo para abençoar a vida daquele irmão e daquela irmã. E isso faz parte do discipular. Qual a necessidade dessa pessoa? Vamos clamar até ver a resposta de Deus. Não ora apenas ali, no momento de reunião, mas cada um leva o compromisso para casa e intercede por dias até que veja o irmão abençoado naquilo que ele está carecendo. Amém? Intercessão de um por todos.
Pessoas que se preocupam em estar clamando pelo crescimento do grupo. Agora você aí que é discípulo, que é discípula, qual tem sido o seu compromisso em relação ao teu grupo? Tem discípulo que pensa que a responsabilidade do discipulado é só do discipulador. Tem discípula que pensa que se o grupo está mal, quem tem que dar um jeito é a discipuladora. É um grupo, irmãos. Grupo. E grupo precisa funcionar como grupo. Todos precisam participar para o crescimento desse grupo. Todos jejuam, todos oram, todos intercedem, todos clamam, todos se importam, todos trazem ideias, todos participam, todos estão presentes. Assim o discipulado cresce. Amém? Exceção de um por todos. Atenção. Focar a solidez da equipe de 12. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Uma só coisa faço. Nós estamos na visão celular no governo dos 12. A estratégia de desenvolvimento de vida dessa igreja é a visão celular no governo dos 12. E se você é discipulador, se você é discipuladora, como eu sou, nós precisamos nos focar na solidez da nossa equipe. Às vezes nós estamos preocupados com muitas coisas em questões de igreja local, mas o mais importante é que você esteja focado no crescimento da tua equipe. Eu não sei se eu posso dizer que mais importante do que o teu ministério no corpo, mas se não for mais, está ao mesmo nível. Não consigo fazer agora aqui uma avaliação correta. Mas se o teu compromisso em estar focado em abençoar os teus 12 não for mais importante do que o teu ministério de apoio, teu ministério de som, teu ministério de público, teu ministério de salinha, se não for mais importante, está ao mesmo nível pelo menos. Então esteja focado no crescimento da tua equipe. Não esteja se entregando a muitas coisas, porque você vai dar uma pequena porcentagem para cada uma delas. A nossa visão é no governo dos 12. E o teu chamado principal, talvez todos até aqui, seja ganhar, consolidar, discipular e enviar. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Faça isso, irmão. Faça isso e você vai estar cumprindo o propósito de Deus na sua vida nesse lugar. Amém? Então, foque no seu grupo. Dê mais da sua vida para o seu grupo. Olhe mais para o seu grupo. Se preocupe mais, uma boa preocupação com o seu grupo. Invista mais no seu grupo. Dá uma olhadinha se não tem coisa sobrando dentro da igreja ou até na sua vida mesmo. Tira o tempo dessas coisas, talvez estejam sobrando. Quem sabe coisas até inúteis, como foi falado nesses últimos dias aqui. Tempo que não serve para nada, investido em coisas que não nos levam a nada. E direcione esse tempo na tua equipe. E então você vai ver a excelência do mover de Deus no seu grupo. Quando você se dispor a investir no seu grupo. Não focar nas multidões, mas na equipe. E assim virá a multidão. Tem gente que fica sonhando com multidão, mas esquece do grupo. E esquece que é daquele grupo bem trabalhado, solidificado, fortificado, é que virão as multidões. Foque-se no seu grupo. Amém? Então o sonho de Deus, a revelação de Deus, a vontade de Deus irá se cumprir na nossa igreja através do teu grupo. Se hoje nós temos uma macro com 100 pessoas e outra com 15, e essa macro com 15 realmente se focar no trabalho dos 12, em questões de ganhar, consolidar, discipular e enviar, só isso, só fazer isso, e a outra macro que está com 100 continuar no mesmo ritmo que nós não viemos, essa macro de 15 vai atravessar, vai ultrapassar inúmeras vezes, porque, irmãos, é algo que nós vemos acontecer do nosso lado. É algo que nós ouvimos testemunhos de tudo quanto é lugar, de pessoas que foram de 30 para 300 num tempo recorde. Por quê? Porque focaram. Então foque na sua equipe.
Abençoe a sua equipe, ame a sua equipe, invista na sua equipe, presenteie a sua equipe, abrace a tua equipe, pregue para a tua equipe, ministre sobre a tua equipe, ensine a tua equipe, edifique a tua equipe, amém? Você tem o chamado de discipulador e de discipuladora. Alcançar o coração dos discípulos lhe fará alcançar outras gerações através dele. Você não tem que se preocupar com as outras gerações, você tem que se preocupar em trabalhar a tua discípula. Você tem que se preocupar em trabalhar o teu discípulo, e o teu discípulo bem trabalhado vai trabalhar bem as outras gerações que irão surgir de você. Aliás, eles irão primeiro gerar outras gerações, se você estiver trabalhando bem nele, e eles vão trabalhar bem também, porque aquilo que eles estarão vendo em você será comum para eles viver. Amém? Não ver o trabalho com os 12 como um fardo ou tarefa pesada. Geralmente nós começamos a ver desta forma quando não estamos agindo pelo Espírito, quando estamos agindo somente pela carne, quando estamos fazendo só por causa de um compromisso que temos com o pastor, ou com o discipulador, ou até um compromisso com a igreja. Mas o trabalho do discipular não pode ser feito assim. Se tem acontecido assim com a sua vida, você precisa entrar num clamor diante de Deus até que isso seja transformado. E o clamor é um que alguns de nós já temos feito nos últimos dias. Senhor, põe amor verdadeiro no meu coração. Põe o teu amor pelos meus discípulos, pelas minhas discípulas. Faz arder amor, compaixão, carinho, respeito pelos meus discípulos e as minhas discípulas. Clame ao Senhor, até que essa verdade do Evangelho, porque essa é a verdade do Evangelho, a compaixão, venha tomar o teu coração, e você esteja fazendo com prazer, mas desfrutar de cada momento com eles. Isso é discipulado, desfrutar. Você está com expectativa no teu coração, por causa daquele momento que vai chegar, e você vai se encontrar com os seus discípulos, e você será abençoado por elas, abençoada por elas, ou por eles, e você também estará abençoando os seus discípulos e as suas discípulas. Um parênteses nessa frase que eu usei aqui. Outra coisa que às vezes os discípulos também estão enganados, é pensar que eles devem ser abençoados pelos discipuladores, mas não abençoar os discipuladores. E os discípulos de Jesus também faziam isso. Não sei se vocês lembram. Uma vez, quando Jesus estava dormindo, e eles precisavam ser abençoados, porque estavam meio que em apuros, eles acordaram Jesus. Quem lembra disso? Lembra que eles acordaram Jesus? Mas um dia, quando Jesus estava em apuros, sabe o que eles fizeram? Dormiram. Às vezes essa é a mentalidade do discípulo. Eu acordo o meu discipulador quando eu preciso, mas quando ele precisa, eu estou dormindo. O discipulador deve abençoar os discípulos, a discipuladora deve abençoar os discípulos, mas as discípulas têm o mesmo compromisso de abençoar a discipuladora. A discipuladora é uma cobertura espiritual para as discípulas, ou o discipulador para os discípulos, mas os discípulos e as discípulas são o muro, ou devem ser o muro de proteção do discipulador e da discipuladora. E às vezes esses muros se tornam tão falhos que não apenas não defendem, mas se voltam também para atacar. A responsabilidade que o discipulador e a discipuladora têm com os discípulos não é diferente do nível que os discípulos e as discípulas devem ter com seus discipuladores. Um abençoando o outro. Esse é o nosso chamado, amém? Abençoar. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Ou com elas, né? Prazer também com elas, as discipuladoras aí. É muito diferente, né? O momento de
comunhão e de prazer dos homens e das mulheres é muito diferente. Mas você que é discipuladora sabe o que as suas discípulas precisam. Você que é discipulador sabe bem o que os seus discípulos precisam. Deixe o Espírito Santo gerar ideias muito além do que essas poucas que nós estamos colocando aqui, para que o seu discipulado seja tremendamente abençoado. Amém? Por aquilo que você vai fazer acontecer. Busque motivação, busque ânimo, ame de verdade o teu discipulado. Se ainda não formou sua equipe de 12, comece com uma célula. César Castelhanos, está ali pequenininha entre parênteses. Não se conforme com 8 ou 10, tua meta é 12. Se ainda não formou tua equipe de 12, comece com uma célula. Isso é para quem ainda não está discipulando. Palavra do pastor César Castelhanos. Os pais não devem querer ter filhos e depois deixá-los passar fome. Da mesma forma, o líder não deve fazer assim também com os seus 12. Eu quero 12, eu quero 12, eu quero 12, depois que tem 12, deixa o bichinho tudo passando fome espiritual, né? Tudo com fome de discipulador, de ser discipulado, tudo com fome. Às vezes vê o outro discipulado assim, vibrando, reunindo, saindo, e futebol, e churrasco, intercessão, e oração, e conquista, projetos evangelísticos, e ele ora para o discipulado dele, nada. Aí depois, quando um discípulo ou uma discípula ainda comenta alguma coisinha assim, poxa, o discípulo ainda não gosta, não, fica com ciúme. Só Jesus na causa. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11, nós não vamos ler, mas fala sobre a pesca milagrosa. Esse ponto aqui é bem pessoal aqui da nossa igreja. De 2008 ao início de 2013, lançamos nossas redes por necessidade. Mas agora recebemos outra vez a palavra do Senhor e estaremos lançando as redes garantidos no poder da sua palavra. A pesca milagrosa chegou. Amém? Glória a Deus. Agora, você precisa crer, porque quem crê, toma atitude. Pedro não apenas ouviu, Pedro obedeceu a palavra do Senhor. Os discípulos que estavam lá no barco, apesar de terem lançado a rede a noite toda e não pegaram nada, quando Jesus falou, lança de novo, mais uma vez, eles obedeceram. Então, se nós estamos no momento, se essa é outra chance que Deus tem nos dado, irmão, em nome de Jesus, lance a rede na tua macrocélula, lance a rede na tua célula, lance a rede no teu discipulado, independente se você é o discipulador, a discipuladora, ou se você é o discípulo e a discípula, lance a rede, amém? Aproveite a palavra de Deus sobre esse tempo, e vamos lançar a rede, então nós veremos os resultados. Porque se você apenas ouvir e não tomar uma atitude, nada vai acontecer. Se você não tomar uma atitude, nada vai acontecer. Se nós não tomarmos atitude, nada vai acontecer. Deuteronômio 23, 1. Isso aqui é estranho, olha. Qualquer que tenha os testículos esmagados, ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Temos que gerar, entre parênteses, né? Já não é o versículo. Temos que gerar filhos na fé, fazer discípulos. Lá no Novo Testamento diz assim, olha, os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Os meus verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes. Irmão, sinceramente, se nós buscarmos nos classificar como verdadeiros discípulos de Jesus, muitos de nós hoje ficaríamos de fora, né? Estou falando de fora do céu não, fora da classificação de verdadeiras discípulas, ou verdadeiros discípulos, porque a Bíblia diz que os verdadeiros discípulos dão colheitas abundantes, não é uma palavra inventada, é Bíblia. Estou ligando a esse versículo aqui, aí eu botei uma imagem também, porque eu gosto de botar imagem, né, e isso aí também já era, isso aí já não vai se assentar na mesa do Senhor. Lucas 7,35. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. A sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Prefiro não comentar, só ler o versículo, a palavra já fala.
Um comércio com bom atendimento faz com que um cliente propague para outros. Eu botei um aqui que eu não sei se o pessoal conhece. Um comércio com bom atendimento faz com que um cliente propague para outros. Botei a Tsaleia aqui porque está pertinho da gente. A Tsaleia abriu esses dias. Você passa lá, irmão, está cheio. Você passa lá, quase qualquer horário que você passa lá, a Tsaleia está cheia. Será o que é isso? Será que é só o sabor da torta? Não. Isso tem a ver com o conjunto, ambiente, atendimento, higiene e o sabor também, lógico, né? Mas é um conjunto. Por que você está botando isso aqui, pastor? Um discipulado com bom atendimento faz com que um discípulo também chame outros. Você está entendendo? Você está entendendo a comparação? Está entendendo o que a gente está querendo dizer? Sim ou não? Vou repetir. Um discipulado com bom atendimento faz com que um discípulo chame outros. E esse é o nosso compromisso diante de Deus. Ter um discipulado, estou usando um termo comparando ao outro, mas eu creio que todo mundo entende. Ter um discipulado com um bom atendimento. Ser um discipulador completo, uma discipuladora completa. Trazer todas as partes do discipular para o seu grupo. E não apenas essas reuniõezinhas de 15 em 15 dias. Que nós temos feito como se fosse o discipular, que não é. João 1:35 ao 45, nós também não vamos ler, mas lá mostra que João Batista contou para André, André contou para Pedro, Jesus chamou Filipe e Filipe chamou Natanael, e foi assim, irmão, o discipulado de Jesus, ó, porque o negócio era bom. Então um ia contando para o cara, encontrei ele, é o cara, ele é o cara. Ah, eu quero lá, vamos ver. E quando Natanael foi, irmão? Lembra? Quando ele chegou lá, como é que foi o negócio? Quem lembra? Chegou lá, quando ele chegou, Jesus já abriu a boca profetizando assim, e ele falou, cara, que isso, esse cara está muito ligado no sobrenatural, contou tudo, tá... Não pode falar essa palavra, né, irmão? Rumo às multidões. Amém? Encerramos, irmãos, aqui. Vamos orar para encerrar? Alguém quer dar anúncio? E 21 horas, que isso? Fique de pé, por favor. Uma confraternização, em alguns momentos de confraternização, juntar os dois discipulados, homens e mulheres, não vejo problema não. Eu costumo, que às vezes tem assim, algum marido que a esposa não é do discipulado da Simone. Aí eu digo, olha, pode trazer a sua esposa, ok? Então ainda que ela não seja, junta o meu discipulado com o da Simone. Então ainda que ela não seja discípula da Simone, por ser um momento de comunhão, ela vem também, porque o marido dela está ali, né? E há outras mulheres, outras discípulos ali, então é bom que a esposa esteja, que o marido esteja, mas não vejo problema em fazer uma comunhão uma vez e outra em conjunto, mas a comunhão só do grupo masculino, só do grupo feminino também é muito importante. Um ponto que eu esqueci, irmãos, estava ligado a uma daquelas imagens que nós passamos, procure ter, você que ainda está formando discipulado, procure ter o seu discipulado com características parecidas, ou seja, um exemplo bem forte, né? Não ponha um homem de 45 anos com um menino de 14 anos no mesmo discipulado, ok? Tente avaliar isso. Quantas vezes eu já passei discípulos para macro do pastor Désio, porque chegou, é careca, eu falo, não é do meu discípulo, pode ir para lá, brincadeira, pastor. Mas a questão... Mas ele recebe o que ele falou, os carecas. Mas a questão é questão de idade mesmo, às vezes questão de característica. Então, às vezes você está falando sobre problema dentro do casamento, para uma pessoa dentro do seu discipulado, e está ali o menino de 14 anos, que o problema dele no momento não tem nada a ver com aquelas questões do problema de 25 anos de casado do outro lá, né?
Então, se você vai formar um discipulado, procure formar olhando características. Nada muito exagerado, mas as coisas básicas, idade e às vezes até mesmo identificação nas áreas da vida. Se você percebe que não combina, passe para outro discipulado onde combina mais. Quantas vezes eu já fiz isso dentro da minha macro? O pastor Désio, o pastor Denis e outros líderes de macro aí estão sempre recebendo pessoas que vêm através dos meus discípulos, mas não combina com a minha macrocélula. Ok? Então, faça isso também para que as pessoas, o que importa é que as pessoas estejam sendo bem tratadas, estejam conseguindo se relacionar bem, porque sem amizade, irmão, dificilmente alguém fica na igreja, né? Por isso que discipulado tem que ser uma família, tem que ter amizade, tem que ter oração, repetindo, tem que ter oração, tem que ter intercessão, tem que ter louvor, tem que ter estudo, mas também tem que ter piscina, tem que ter churrasco, tem que ter café da manhã, tem que ter almoço, tem que ter jantar, amém? Tem que sair uma sexta-feira à noite, voltar só sábado de noite, entendeu? Sai sexta-feira, 8 horas daqui da igreja, volta no sábado de noite, né? Se der ficar mais um pouquinho, volta no domingo, depois do almoço. Faça isso com o seu discipulado. E eu tenho certeza que grandes coisas vão mudar dentro do seu grupo. Senhor, muito obrigado por esse mais um dia que nós passamos aqui dentro do propósito que colocou para esta igreja, para esse povo que se reúne nesse lugar. E eu te peço já pela noite de amanhã, que seja uma noite de milagres, que seja uma noite de unção, de poder, que a palavra venha queimando os nossos corações e possa, Senhor, nos fazer mudar naquilo que nós estamos precisando mudar. Restaura-nos mesmo, Senhor, aviva-nos, traz a tua chama sobre esse lugar, que ela já comece a queimar esta noite, que os seus anjos estejam adornando, Senhor, enfeitando, trocando os enfeites dessa noite para o que há de acontecer amanhã, para o ambiente de amanhã, mas que também seja um ambiente de unção, de poder, de ministração, e que possamos, Senhor, chegar neste lugar com expectativa de receber das tuas fontes, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, guarda-nos, Senhor, proteja-nos, porque nós temos confiado em Ti e temos sido abençoados por isso, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe teu discipulado.